O que a Copa do Mundo me ensinou sobre hermetismo, foco e transformação interior. Hoje eu quero trazer uma reflexão diferente. Não quero apenas falar sobre futebol. Quero falar sobre a vida, sobre espiritualidade, sobre leis herméticas, sobre autoconhecimento e sobre aquilo que a Copa do Mundo despertou em mim. Antes de tudo, quero deixar claro que essa é apenas a minha visão. Eu não sou especialista em futebol, não acompanho campeonatos e aqui eu não tenho um time de coração. A Copa do Mundo é praticamente o único momento em que eu paro, torço, vibro e acompanho. Mas eu aprendi que tudo na vida pode se tornar um ensinamento quando estamos atentos. E foi exatamente isso que aconteceu. Observei a seleção brasileira e enxerguei ali uma grande metáfora da nossa própria existência. No hermetismo, existe um princípio que diz: o universo é mental. Tudo começa primeiro na mente. Toda conquista nasce de uma ideia. Toda realização começa por uma intenção. E quando alguém escolhe um objetivo, precisa direcionar essa energia para ele. Porque onde está a atenção, está o fluxo da energia. E onde está a energia, existe potencial de manifestação. O que eu senti ao observar a seleção brasileira foi uma dispersão dessa energia. Na minha percepção, faltou foco, faltou direcionamento, faltou concentração total no propósito maior. Se o objetivo era conquistar a Copa, tudo deveria estar alinhado para isso. Há momentos na vida em que precisamos entender que não podemos servir a muitos interesses ao mesmo tempo. Existe um período em que precisamos nos recolher, silenciar, treinar, fortalecer o corpo, fortalecer a mente, fortalecer o espírito. Porque resultados extraordinários exigem comprometimento extraordinário. Outra lei hermética diz: toda causa produz um efeito. Todo efeito possui uma causa. Nós queremos colher vitórias, mas muitas vezes não plantamos disciplina. Queremos abundância, mas não cultivamos constância. Queremos transformação, mas permanecemos presos aos mesmos hábitos. E a vida responde exatamente ao que praticamos diariamente. Na minha visão, durante um período tão curto quanto uma Copa do Mundo, que dura poucas semanas, seria necessário viver aquele propósito integralmente. Dormir pensando no objetivo, acordar pensando no objetivo, treinar pensando no objetivo, comer pensando no objetivo, descansar pensando no objetivo, respirar pensando no objetivo. Não porque eles ficariam isolados sem contato com a família, porque a família não é importante. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eles deveriam ficar, na minha opinião, concentrados em um local, sem celular, sem distrações. E a família poderia até ir lá, até para eles ficarem mais tranquilos, por um período muito curto e depois ir embora, sem tirar a concentração. Não porque lazer é errado, não tem nada a ver, mas porque existem momentos em que precisamos compreender o valor da concentração. O foco deveria permanecer no propósito.
Porque quem deseja alcançar algo grandioso precisa compreender o valor do sacrifício temporário. No hermetismo existe outra lei, a lei da vibração. A gente aprende que tudo vibra, tudo possui uma frequência. Pensamentos vibram, emoções vibram, palavras vibram, ambientes vibram e hábitos também vibram. Quando uma pessoa decide mudar sua vida, ela não muda apenas o pensamento, ela muda sua frequência, ela muda seus comportamentos, ela muda sua rotina, ela muda sua forma de viver. Porque aquilo que fazemos repetidamente se transforma em identidade. E identidade produz resultados. É exatamente isso que acontece conosco. Queremos uma vida diferente, mas mantemos os mesmos hábitos. Queremos prosperidade, mas permanecemos na distração. Queremos paz, mas alimentamos a ansiedade. Queremos evolução, mas resistimos à disciplina. E a espiritualidade nos ensina que não existe mudança externa sem transformação interna. Não existe novo resultado sem novos comportamentos. Quando assisti os jogos, fiquei pensando, quantas vezes fazemos exatamente isso conosco? Dizemos que queremos algo, mas não sustentamos a energia necessária para conquistar. Queremos mudar, mas não mudamos nossas atitudes. Queremos vencer, mas não treinamos nossa mente. Queremos colher, mas esquecemos de plantar. E aí vem uma das outras lições espirituais. Aquilo que não recebe energia suficiente não floresce. O foco é uma força criadora. A concentração é uma ferramenta espiritual. A disciplina é uma forma de oração em movimento. Porque disciplina é dizer para si mesmo: eu escolhi isso e permanecerei firme até concluir. Sobre valorizar quem está ao nosso lado. Também eu percebi algo importante sobre valorização. Nós, seres humanos, temos o hábito de reconhecer o valor das pessoas apenas quando elas já não estão presentes. Independente de críticas ou opinião, o Neymar representa uma geração inteira. E eu penso que reconhecer o valor de alguém não significa idolatrar, significa compreender sua importância dentro de um contexto. O mesmo vale para os jovens talentos. Precisamos dar espaços, dar confiança, dar tempo, porque ninguém manifesta seu melhor potencial vivendo apenas sob pressão. Até o cérebro precisa de adaptação, precisa sentir pertencimento, precisa sentir confiança. A espiritualidade ensina que florescemos em ambientes onde somos incentivados a crescer e não apenas cobrados por resultados. Eu falei do Neymar porque ele foi colocado aí nos 30 minutos, ele e esse Endrick, acho que entraram mais no final. Não tem como ter um resultado assim. Deveria ter entrado, na minha opinião, no começo, pelo menos da partida, para ir demonstrando, para ir se sentindo e conseguir desenvolver o seu potencial. Aquele menino lá errou, realmente é imperdoável. A gente pensa, né? Ganha tanto, só faz isso e deu aquela vacilada ali no gol. Mas entrou sob pressão. Por que não foi colocado desde o início do jogo? Por quê? Né? O técnico aí faltou.
Foi o que eu falei da concentração. O técnico deveria ter deixado a seleção concentrada, sem distrações. E a mesma coisa, ter colocado os jogadores para jogar. Ficou ali segurando e não colocou para jogar. Colocou 30 minutos e queria resultado. Realmente fica mais difícil. Outra reflexão que eu ouvi foi: não vou assistir o jogo porque a Copa do Mundo tá cheia de problemas envolvendo a Copa do Mundo, é guerra, é outra situação que está acontecendo. Enfim, eu respeito profundamente quem pensa assim, mas eu acredito que existe um equilíbrio. O mundo sempre inventou desafios, sempre haverá dificuldades, sempre haverá injustiça, sempre existirão pessoas necessitando de ajuda, mas a gente não pode deixar de viver, não podemos deixar de celebrar, não podemos deixar de sorrir, porque a alegria também é uma energia curadora. O que precisamos perguntar é: o que está ao meu alcance fazer? Posso ajudar alguém? Posso levar uma refeição? Posso apoiar uma família? Posso oferecer uma palestra de acolhimento? Posso ser mais gentil? Posso melhorar o meio ambiente? Posso ser um instrumento de transformação na vida de uma outra pessoa? Porque a mudança coletiva começa na transformação individual. Quando cada pessoa assume a responsabilidade pela própria vida, o mundo inteiro começa a mudar. Eu vejo muitas pessoas falando: eu não vou assistir porque isso está acontecendo. Gente, não é só falar, é fazer algo. E às vezes a gente pode fazer dentro da nossa casa, com o nosso vizinho, na nossa rua, na nossa comunidade, e a gente vai ampliando a nossa ajuda. É assim que a gente melhora a nossa vida e o mundo, se tornando um ser humano melhor e ajudando sempre. Talvez a grande mensagem que a Copa do Mundo tenha me deixado seja que o universo responde aquilo que sustentamos com constância. Aquilo que alimentamos cresce. Aquilo que negligenciamos enfraquece. Aquilo que focamos se expande. Se queremos uma vida diferente, precisamos viver de maneira diferente. Precisamos alinhar pensamentos, emoção, ação e propósito, porque no fim das contas, não colhemos aquilo que desejamos, colhemos aquilo que cultivamos todos os dias. E essa é a beleza das leis espirituais. Elas não julgam, elas apenas refletem. E a pergunta que fica é: onde está a sua energia hoje? No que você tem colocado sua atenção? Porque é exatamente aí que a sua realidade está sendo construída. E foi exatamente o que os jogadores e o técnico da seleção fez. Não colocou a atenção onde deveria ter colocado. E o foco onde deveria ter colocado. E que escolher. Não adianta. Não plantou, não colhe.